Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. Estamos aqui no nosso 6º vídeo dessa série sobre História das Constituições Brasileiras. A Constituição de hoje é a Constituição de 1946, aquela que inaugura a nossa chamada Segunda República. A Primeira República, como nós sabemos, foi, entre aspas, a República Velha, a República Oligárquica, a República do Café com Leite. Então essa Constituição de 46 ela vai dar um start para inserir o Brasil no cenário da Guerra Fria. Como sempre, bora pegar papel e caneta para a gente poder mandar bem nesses vestibulares. Bem, antes de a gente chegar de fato, no contexto da década de 40, 50, no contexto da Guerra Fria e no teor da Constituição de 46, de repente vale a pena rapidinho um retrospecto sobre tudo que nós já falamos até aqui. Olha só, em poucas linhas, a Constituição de 1824 ela teve inspiração em França e Espanha, afinal de contas ela tinha 4 poderes. Então os 3 primeiros poderes foram inspirações francesas, inspirações tanto da Revolução Francesa quanto também da literatura de Montesquieu, O Espírito das Leis. Avançamos e a Constituição de 1891, aquela que inaugura a nossa vida republicana, ela teve uma inspiração norte-americana, porque ela coloca em prática, de fato, uma república federativa presidencialista. E depois, por fim, nos últimos vídeos, nós tratamos das constituições de 34 e 37. E essas constituições tiveram inspiração em Itália e depois em Alemanha. Então, nesse último minuto aqui, vocês têm rapidamente essa régua para você conseguir acompanhar de que maneira o Brasil esteve em sintonia com os ideais europeus, ao longo de suas cartas constitucionais. A Constituição de 1946 é aquela, então, como a gente disse lá na abertura, que vai trazer de volta ao pluripartidarismo, uma rotina, os ritos democráticos de volta ao Brasil, só que dessa vez num cenário de Guerra Fria. E é preciso levar em consideração, então, que nós tínhamos, basicamente, 2 concorrentes nas eleições que ocorreram em 2 de dezembro de 1945. Você deve se lembrar que no último vídeo nós falamos que o Vargas ele foi destronado, digamos assim, em outubro de 45, e de outubro até dezembro quem assumiu o comando do país foi o Supremo Tribunal, junto com as Forças Armadas. Então você vê que as relações entre STF e Executivo no Brasil sempre foram tensas. E nós tínhamos o brigadeiro Eduardo Gomes, que era um cara que ia muito bem junto da classe média, tendo apoio popular. E por outro lado nós tínhamos o general Dutra, que era de fato o Eurico Gaspar Dutra, que era de fato o candidato varguista, que não tinha carisma e apelo popular nenhum. Foi justamente a mão mágica de Getúlio Vargas, que também foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul nas mesmas eleições de 45, que conseguiu alavancar a candidatura de Dutra. E então ele assume a presidência e dá início então à nossa chamada Segunda República. Bom, vamos lá rapidinho para o nosso contexto. Para a gente seguir adiante, como sempre eu tenho trazido aqui para vocês algumas estatísticas que foram colhidas dos livros do professor Jairo Nicolau e também do livro do professor Villa, Estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês me permitem, como são estatísticas, uma rápida citação. Nas eleições de março de 1930, houve a participação de 1,9 milhão de pessoas, Isso representava aproximadamente 6% da população brasileira. Agora, já em 1945, nós tivemos a participação de 6 milhões e 200 mil pessoas. Isso representou quase 14% da população total do país. Então o que é preciso levar em consideração nesse momento aqui, diante desses dados, é que você nota que ao longo dos anos 30 e dos anos 40, o Brasil está se dirigindo cada vez mais para se tornar uma sociedade urbana e uma sociedade de massas, com uma participação mais efetiva. Tudo bem que ainda são 14% do total da população, mas uma participação mais efetiva dessas pessoas nos processos eleitorais.
É importante levar em consideração também que, como não havia pesquisa de opinião na época, a vitória de Eurico Gaspar Dutra foi uma grande surpresa e ele acaba vencendo, né, superando o brigadeiro Eduardo Gomes, que de fato era o principal candidato, e ele consegue passar o brigadeiro tendo 55% das intenções, né, de votos, ou seja, ele vence com 55%, enquanto o brigadeiro fica em segundo lugar com 35% dos votos. E o fundamental para a vitória de Dutra é a herança varguista. Tanto é assim que daqui a pouco a gente vai ver o Vargas de novo assumindo o comando, assumindo o poder, né? Logo depois do Dutra. E uma máquina fundamental para a vitória do Dutra também, além da herança varguista, foi o próprio partido político, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que ainda está vivo e forte hoje em dia e tem, né, no seu comando o Roberto Jefferson, né? Mas nós não falaremos a respeito disso. Fica aí a sua sugestão para vocês pesquisarem a respeito. E além disso, as eleições legislativas também foram realizadas no mesmo período. Eleições legislativas tanto para o Congresso quanto também para o Senado. Essas duas casas que ainda funcionam da mesma maneira hoje em dia, sendo os congressistas, os deputados, aqueles que legislam para os cidadãos, tá certo? Eles dizem respeito aos indivíduos. E depois, os senadores são aqueles que representam os estados. E as duas casas se unem em janeiro de 1946 para escrever, né, para promulgar em setembro daquele mesmo ano. E para a gente entender o espírito dessa Constituição, que trouxe de volta a vida democrática, o pluripartidarismo, os ritos democráticos, as eleições rotativas, vamos então a mais uma vez uma charge do Enem. Saca só a leitura do enunciado. A questão é do Enem de 2013 e demonstra para nós uma charge do jornal Correio da Manhã do ano de 1965. Charge essa que demonstra todos os partidos políticos existentes durante a Segunda República, sendo os principais partidos aqueles que tiveram um peso mais decisivo em nossa vida, o PSD, de JK, Juscelino Kubitschek, o PTB, representante da herança varguista, e depois à sua direita, a UDN, União Democrática Nacional. Note que o Partido Comunista e o Partido Comunista do Brasil, ou seja, os partidos de esquerda, não estão na charge. E então o enunciado diz: a imagem foi publicada no jornal Correio da Manhã no dia de finados, 2 de novembro de 65. Sua relação com os direitos políticos existentes no período revela. Aqui um detalhe, a gente precisa levar em consideração que essa charge no Enem de 2013, ela tem em vista demonstrar os efeitos do golpe militar de 1964. Combinado? Ou seja, se você estivesse fazendo o Enem de 2013, você teria que se alavancar em direção à ditadura civil-militar, para você compreender a alternativa adequada, que é a regulação da vida política através do bipartidarismo. Só que nós utilizamos a charge aqui justamente para demonstrar como foi a Segunda República, ou seja, para lançar um olhar retrospectivo a respeito da nossa vida republicana. E outras novidades, então, a respeito dessa Constituição de 46, se vocês me permitem aqui uma leitura, né, para poder sintetizar de fato os principais pontos, foram, mais uma vez, o voto secreto, universal e obrigatório aos maiores de 18 anos. Então, enfim, em 1946, homens e mulheres definitivamente teriam um voto secreto, de acordo, né, com, digamos assim, uma democracia legítima, né? Coisa inédita até então. O federalismo e a autonomia dos três poderes, sendo um mandato executivo de 5 anos, isso é uma coisa fundamental. Essa rotatividade de poder baseada no voto secreto é algo inédito em 1946. O legislativo composto pelo Senado e pela Câmara, como a gente já disse para vocês, sendo já em 1946 o Senado composto por 3 representantes estatais, tá certo? E depois os deputados, ainda hoje, né? Eles representam, eles são eleitos de acordo com a proporção de cada estado. O judiciário é formado pelos tribunais federais de cada estado e também pelo Supremo Tribunal Federal. E depois, enfim, se o seu assunto é pauta de costumes, é preciso levar em conta a pressão da Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê?
Em 46, ainda ficou definido que a família se constituiria pelo casamento, sendo este vínculo indissolúvel e sagrado, ou seja, o divórcio estava fora de cogitação, assim como a união homoafetiva. Esses dois valores liberais só existiam na década de 40 em Uruguai, isso para poder ficar no Cone Sul latino-americano. Agora, antes de a gente sintetizar e amarrar essa aula, concluir essa Constituição de 46, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, mais uma vez, como sempre, para um fichamento do livro do professor Marco Antônio Villa, né, que é um livro bastante rico, chamado História das Constituições, da editora Leia. E é um livro bastante rico em detalhes. Então, eu peço a permissão aqui, tomo a liberdade de ler algum trechinho do meu fichamento. Saca só, o professor Villa, ele destaca que essa Constituição de 46, ela foi a primeira a regular a função social da terra em nosso país. Isso é uma coisa fundamental porque, afinal de contas, o trabalhismo de Vargas e a preocupação varguista havia sido exclusivamente com os setores urbanos brasileiros. E a partir de agora, sendo responsabilidade do Estado a regulação social da terra, isso dá brecha para você entender as polêmicas em torno do governo do Jango, né? Porque o João Goulart, daqui a pouco, ele vai ser o responsável por evocar uma reforma agrária em nosso país. E além disso, essa Constituição também de 46, ela retoma, né, ela permite e cede o direito à greve e vai ser um elemento fundamental em nossa história, pelo menos, né, até a década de 80, a gente ainda vai retomar isso daí. E essa Constituição de 46, ela decretou o fim da pena de morte em nosso país. Por último, mais ou menos importante, essa Constituição ainda vai legislar a respeito do papel do Estado na destinação de recursos para as regiões Norte e Nordeste. Então fiquem atentos porque, apesar da Constituição de 46 permitir a criação de instituições, de institutos nacionais dedicados à integração nacional, ela só vai acontecer de fato durante a nossa ditadura civil e militar. E aí então terminamos chamando a atenção para o fato de que essa Constituição de 46, de algum modo, em algum grau, ela teve muitas semelhanças com as Constituições de 1891 e também de 1934. E aí eu deixo aqui a dica para vocês revisarem, né, os outros vídeos, se vocês ainda não assistiram, então até mesmo para poder fazer as suas anotações. Essa Constituição, como eu já disse para vocês exaustivamente, não custa nada repetir, ela marca a nossa Segunda República. República essa que nos manuais de história também é chamada de República Liberal ou República Populista, porque é uma república que vai durar 19 anos até o golpe civil-militar de 1964, e ela foi marcada pela rotatividade de poder. É comum também você encontrar manuais de história que dizem, né, que os presidentes desse período ou eram entreguistas ou eram nacionalistas. Isso é uma solução bastante didática para você entender o que era essa Segunda República. Um presidente entreguista seria, por exemplo, um Dutra ou então um JK, porque na perspectiva deles seria menos Estado e mais mercado, né? Com a entrada de multinacionais. Ou então o presidente nacionalista seria o segundo governo do Vargas, com a criação de uma Petrobras, em 53, ou então até mesmo um governo de Jânio Quadros, ou então de João Goulart, que atribuíam ao Estado a responsabilidade por mais direitos sociais e por intervenções relativas na economia. Combinado? Deixo aí essas duas chaves para vocês entenderem esses períodos e eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Estamos indo em direção ao auge da Guerra Fria. No próximo vídeo trataremos do plebiscito de 1963 e do seu parlamentarismo. Um beijo, um abraço, bons estudos para vocês, continue nos acompanhando, convide as suas amizades também para o Vestibular em Cena. Tchau!